A PEC do aborto passou na CCJ. Será que é o fim do aborto no nosso país, no Brasil? Acabou essa história de aborto, professor? Que história é essa? Conversinha. Bom, esse tema é aquele. Ou ele é polêmico, ou ele já está problematizado nos almoços de família e não tem jeito, ou você é contra a vida, ou você é a favor da vida. Bom, eu não vou falar que se dane não, porque esse é um assunto muito importante. Na verdade, eu quero fazer uma análise dessa PEC do aborto, em que houve a análise da aprovação no CCJ, na Comissão de Constituição e Justiça. Professor, você tem legitimidade para isso? Bom, eu tenho legitimidade para te mostrar aqui o que foi que aconteceu e quero que você, obviamente, deixe aqui nos comentários o que é que você acha, né? Também isso é muito importante. Afinal, eu trabalho como professor, aqui mesmo eu chamo Felipe Duque, sou professor de Direito aqui do Estratégia de Carreira Jurídica e estou junto com você, aprendendo também. Mas, antes de tudo, fazendo uma análise jurídica aqui do aborto e também, obviamente, do que é que foi decidido até então, quais são os próximos passos. Fica aqui até o final do vídeo, te convido para a gente fazer essa análise massa, top de verdade. Primeiro aspecto, o que é que foi decidido? O professor não entende nada, só fofoca. Veja, a Comissão de Constituição e Justiça, que é a CCJ, na Câmara dos Deputados, ela aprovou em novembro de 2024 essa PEC, portanto, 164 de 2012, veja que é uma PEC já muito antiga, que ela propõe mudanças significativas na legislação sobre o aborto no Brasil. A votação foi expressiva, né? Foram 35 votos favoráveis contra 15 votos contrários. Isso mostra a dimensão do debate, também, de certo modo, foi apertada, a verdade é essa, mas, inclusive, ficou famoso por essa imagem aqui, ó. Era uma parlamentar, né, com um feto ali, querendo mostrar que desde o começo, de certo modo, defendendo o lado dela, já haveria vida, né, se houvesse o aborto. Professor, mas eu não estou entendendo, de fato, qual é a modificação? No fundo e no íntimo, o que é que muda hoje? Calma, senta aqui, Cláudia, deixa de besteira, vamos entender isso aqui. Você já está largando o dedo comentando, eu sou contra, eu sou a favor. Vamos entender primeiro? É rapidinho, não vai doer não, tá? Olha, o que é que muda? Essa PEC é uma proposta de emenda à Constituição Federal e ela quer alterar o artigo 5º da Constituição Federal. Ela quer incluir uma expressão dizendo que é garantido o direito à vida desde a concepção no texto constitucional. E aí, por isso, ela garante uma inviolabilidade do direito à vida. Faça um parêntese aqui. Professor, por que essa ideia desde a concepção? A gente sempre tem uma discussão, né, no Código Civil, né, se prevalece a teoria que desde a concepção ali já há vida, ou seja, esse nascituro, ou é só quando essa vida é viável, ou só quando essa vida ela tem uma concepção que forma o seu feto a partir do cérebro, enfim, ou seja, é a discussão entre a medicina, vamos dizer assim, e as discussões sobre ideologias de vida, ou ideologias inclusive de fé. Só que essa mudança, ela impacta diretamente o cenário atual no aborto do país. Por quê, professor? Porque quando ele fala desde a concepção, significa que agora a gente está sendo muito claro. A Constituição Federal está dizendo, olha, desde a concepção é inviolável o direito à vida. E o que é que seria de implicação, professor? Ou melhor, como é que é hoje? E eu vou te dar um panorama hoje previsto na nossa legislação, né, legislações infraconstitucionais, e também alguns pensamentos do Supremo Tribunal Federal. Veja, a situação legal vigente é o seguinte: hoje, no Brasil, se permite o aborto em 3 situações específicas previstas na lei. O primeiro, ele é o aborto que ele visa preservar a vida da mãe. Então, quando há risco de vida para a gestante. Então, se é concebido, de certo modo, um feto, mas, por outro lado, é visto que, se durante a gravidez isto vai ameaçar a vida da mãe, é permitido o aborto. Professor, o que é o aborto? O aborto é um crime que atenta contra a vida, né? Então, nesse aspecto, o que a gente tem que discutir é, mas a partir de quando a vida? E aí, de certo modo, a ciência, ela diz o seguinte, olha, quando é que uma pessoa morre? Uma pessoa morre quando há morte cerebral. Então, quando existe morte cerebral, isso é, consequentemente, ali a morte. E aí ele fala, olha, pode ter aborto se houver risco de vida para a gestante, pode ter em casos de gravidez resultante de estupro, ou seja, uma gravidez totalmente indesejada, e a terceira situação, que foi um caso muito emblemático, o ministro Roberto Barroso, inclusive ele era advogado que fez a sustentação oral, para quem, enfim, você que gosta de estudar direito mesmo, né, coloca no YouTube mesmo, sustentação oral feto anencéfalo Barroso, e você vai ver uma sustentação oral dele assim, muito contundente, né, é muito bom ver a oratória dele. Tô dizendo que eu concordo, não. Estou dizendo somente para que você veja como ele explana muito bem, né, assim, os argumentos.
E a questão do feto anencefalo foi porque o Supremo Tribunal Federal, na época, ele disse o seguinte, olha, o que é o crime contra a vida, né? O que é o homicídio? É matar alguém, matar uma pessoa. Quando é que uma pessoa morre? A partir do momento em que você existe a morte cerebral. E o que ele disse? Olha, o feto anencefalo, na verdade, a anencefalia, são fetos que não desenvolvem o cérebro. Então, na verdade, veja, se para a ciência alguém morre a partir da morte cerebral, se esse cérebro desse feto anencefalo ele não se desenvolve, sequer, na verdade, a vida. Ou seja, não tem como você morrer algo que não nasceu para fins de entendimento do Supremo. Ou seja, o feto anencefalo, aquele feto que não desenvolve vida cerebral, porque é uma vida que cientificamente a ciência diz que esse feto ele vai morrer, né? Ou seja, na verdade ele sequer nasce na concepção do direito, porque nascer significa um nascimento cerebral e a anencefalia, portanto, é a ausência de cérebro e massa encefálica suficiente, sequer pode ser considerado aborto crime contra a vida, porque você não pode matar alguém que não nasceu. Essa é a concepção do Supremo, tá? São essas 3 situações só, professor. Tem mais outras que até eu vou aprofundar para você que também pode aparecer em provas. O STJ, recentemente, inclusive, ele trouxe no informativo 820 um entendimento que tentava, por analogia, querer fazer com que a síndrome de Edwards fosse trazida por analogia a esse entendimento do aborto do anencefalo. Então ele disse o seguinte, olha, eu não posso autorizar esse aborto em caso de feto com essa síndrome de Edwards, porque essa condição ela não se equipara com feto anencefalo. Então isso foi uma coisa bem interessante, porque foi como se eles quisessem trazer por analogia o entendimento da DPF 54, dizendo que a mãe poderia realizar a interrupção da gravidez de um feto anencefalo. Isso pode, né? Não é crime de aborto, o Supremo disse, mas o STJ disse, olha, você não pode equiparar o feto anencefalo a essa síndrome de Edwards, né? Porque a documentação médica não confirma que há uma impossibilidade de vida fora do útero para fetos com síndrome de Edwards e, por outro lado, existe a comprovação no caso do aborto anencefalo. Beleza? Massa. Tem mais um caso que o Supremo decidiu em 2016 que também é bem polêmico. Em 2016, o Supremo disse o seguinte, foi a relatoria do ministro Barroso. Ele disse que se você interrompe a gravidez no primeiro trimestre da gestação provocada pela própria gestante, ou então com o seu consentimento, não seria crime. Então é como se ele falasse assim, olha, até o 3º mês, se a gestante quiser, ela pode abortar, que não é crime. Só que isso aqui foi decidido meio em passant, vou ser bem sincero para você. Não foi aquela decisão contundente, não foi de plenário, foi de turma, e era no meio de um habeas corpus que ele queria, enfim, dizer que não houve crime. Só que isso foi uma decisão de 2016, é um tema ainda pautado no Supremo de maneira mais contundente, se isso aqui poderia ser confirmado, e aí ele pega e conclui o raciocínio, olha, tem que fazer a interpretação conforme, que tipifica o crime de aborto, para excluir o âmbito de incidência quando existe a interrupção voluntária efetivada no primeiro trimestre. Então é como se ele quisesse dizer assim, se você, enfim, faz o aborto no primeiro trimestre, é como se ele quisesse dizer que o feto, ele ainda não nasceu, vamos dizer assim. Então a criminalização nessa hipótese viola diversos direitos fundamentais da mulher, bem como o princípio da proporcionalidade. Então ele foi trazer vários casos aqui, assim, faz comparação com outros países. Isso foi um julgamento em 2016, que ele não fez tantos comentários, digamos assim, porque foi mais no voto dele, e era um caso que envolvia mais o habeas corpus, mas que ficou, de certo modo, saiu informativo também importante em provas. Tá, professor? Mas quais são os impactos dessa PEC? Primeiro, ela, de certo modo, acaba proibindo o aborto em qualquer circunstância, ela acaba revogando essas exceções que foram permitidas, que a gente comentou. O terceiro, obviamente, que isso aqui pode impactar até pesquisas científicas em células-tronco, e também é uma alteração significativa em política de saúde pública, né? Porque você permitiria, de certo modo, o aborto, inclusive sendo feito em clínicas de saúde pública. E o que é que seria necessário para que isso fosse aprovado? Para ser aprovado, né, ela precisa ser aprovada primeiro na comissão especial, ela só passou na CCJ, depois ela tem que ter 308 votos favoráveis no plenário da Câmara, e depois tem que passar ainda por 2 votações em cada casa, Câmara e Senado, e obter um quórum de 3/5 em cada votação, e aí sim ela vai ser promulgada. Esse debate, obviamente, ele tem muitas opiniões. Eu só vou resumir aqui porque você já sabe os argumentos favoráveis e desfavoráveis. O primeiro, favorável, é, olha, a gente está defendendo a vida desde a concepção. Então, concebeu, já é vida, acabou-se. Segundo, isso aqui é uma proteção integral dos direitos do nascituro. E terceiro, você equipara o direito à vida a qualquer tipo de fase. Não tem esse negócio de fase não, tá? E quais são os argumentos contrários? São dizendo, ó, isso aqui seria um retrocesso em direitos conquistados, isso violaria a dignidade e autonomia da mulher, teria um impacto negativo na saúde pública e também seria
uma interferência em decisões médicas e científicas, ou seja, o argumento contrário a essa PEC. Por exemplo, essa PEC não tem que vingar, tem que acontecer do jeito que está hoje mesmo. Obviamente, nós temos algumas considerações constitucionais. Essa discussão ela envolve alguns princípios fundamentais. O primeiro é, obviamente, o direito à vida, até onde ele vai, e também a dignidade da pessoa humana, também a liberdade individual, também o Estado laico, porque aqui tem uma influência, obviamente, também religiosa, também, de certo modo, cultural, né? E a questão dos direitos reprodutivos. O que eu acho é que os próximos passos eles vão ser bem contundentes, né? Vão ter debates, obviamente, audiências públicas, para escutar, inclusive, a sua opinião. E até não vai fechar, obviamente, porque eu acredito que o Supremo Tribunal Federal ainda pode vir a se manifestar, como ele vem várias vezes nesse caso. Se o Supremo entender que essa PEC viola direitos fundamentais, essa PEC ela pode ser declarada inconstitucional por ofender uma cláusula pétrea. Bom, isso aqui só são fundamentos que eu estou tirando aqui, espalhando, mas várias cenas dos próximos capítulos podem ser chamadas a debate, né? Obviamente isso aqui vai ser um tema bem contundente, é bem interessante saber sua opinião também, mas pelo menos agora você não é leigo, você sabe o que é que está em debate. Beleza? Show de bola? Comenta aí. Vamos lá.